A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: Em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, louvado seja Deus pela graça de estarmos aqui lendo e meditando a Palavra de Deus. Segunda-feira, terceira semana da Páscoa. A liturgia de hoje nos convida a crer em Jesus ressuscitado. Todo o Evangelho de João é escrito nessa perspectiva de crer, testemunhar. Isso gerando nos discípulos, que vão nascendo na fé, convicção, sem medo das perseguições muito comum na época em que o texto foi escrito. Durante a sua vida pública, Jesus deixou bem claro que seus discípulos passariam por situação parecida à que ele realmente viveu no nosso meio. Desta forma, o Evangelho de João, escrito no final do primeiro século, momento forte de perseguição das comunidades, em que o Império Romano e muitas outras forças são contrárias à vida comunitária, é necessário reafirmar a fé. Semana passada nós já trazíamos o nascimento, a conversão e o seguimento a Jesus. Quem se converte, quem nasce, quem segue, precisa ser alimentado. E assim o capítulo 6 traz no primeiro momento a forma, como que uma espécie de receita daquilo que é necessário em uma sociedade fraterna se organizar para que ninguém passe necessidade. E a palavra-chave é partilha, colocar em comum. A turma não se conforma com aquilo, ou então quer mais, e vai ao encontro de Jesus. Depois de ter saciado a fome da multidão, com a chamada multiplicação dos pães, o termo melhor é mesmo partilha dos pães, colocado em comum, eles vão ao encontro de Jesus no outro dia. Essa procura não significa mais conversão, mas interesse. Quando encontram Jesus, são surpreendidos com a seguinte constatação: Estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Não podemos procurar Jesus somente quando temos nossas necessidades satisfeitas, ou só quando queremos satisfazer as nossas necessidades. Se assim procedermos, seremos hipócritas
e interesseiros. E apesar disso, é tão comum isso acontecer. Pessoas que mudam de igrejas e fazem uma procissão, uma via sacra de igreja em igreja e se as igrejas não der aquilo que está precisando com urgência, vai no macumbeiro, vai no pai de santo. Será que é por aí que passa a nossa fé? O discipulado e o seguimento a Jesus? Por que não somos honestos com aquilo que acontece com a gente mesmo? E no diálogo com Deus ser capaz de colocar as nossas situações, as nossas necessidades, como filho e filha dialoga com o Pai amoroso, misericordioso, que nos escuta e que aponta caminhos de solução para os nossos problemas, claro. Precisamos procurar Jesus, portanto, porque Ele é a razão da nossa vida, porque o vemos como alimento que não se perde, algo que não é perecível ou descartável, mas que permanece para a eternidade. Era o diálogo de Jesus com Nicodemos. Não vamos parar, estacionar nas coisas da terra. Não vamos parar somente no pão material. Aliás, quem não tem a experiência do pão espiritual profunda é incapaz de fazer a experiência do pão material, ou seja, é incapaz de partilhar. É preciso, portanto, realizar as obras de Deus entre nós. E a obra de Deus parece simples, é acreditar em Jesus. Assim sendo, a liturgia de hoje é para a realização das obras de Deus. É a maneira mais indicada para demonstrar que cremos em Jesus ressuscitado e que somos seus discípulos fiéis, missionários numa igreja que se preocupa com a vida e com o ensinamento de Jesus. Vivamos a nossa fé de maneira gratuita, da mesma forma que Deus é gratuito para com cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é